Marcelo, você mencionou um assunto polêmico aí, não é? O gasto, enfim, um investimento, gasto, sei lá o que for, que nós vamos denominar esses mais de 30 bilhões de dólares comprados em armamento. O que choca o cidadão comum não é que o Brasil não tenha ou deixe de ter necessidade de ter uma... Porque também as Forças Armadas são importantes para a manutenção da democracia. É preciso... Aliás, essa compra estava programada já desde o governo Fernando Henrique, quer dizer, há muitos anos atrás, está sendo executada agora. Mas o que deixa a gente preocupado é que saiu também a estatística de que nós somos um dos últimos países em termos de comprar Tamiflu para gripe suína. Quer dizer, nós não estamos comprando nada, nós não temos Tamiflu nem para 5% da população. Enquanto outros países, inclusive da América Latina, já investiram muito mais dinheiro no tratamento desse vírus. E ao mesmo tempo em que a gente está comprando pouco Tamiflu, está comprando outras coisas que eventualmente poderiam ser adiadas. Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu acho que o país tem que cuidar da sua defesa, lógico, proteger seu território. Agora, o pré-sal está servindo de justificativa, acho que indevidamente, mas eu acho que temos sempre uma escala de prioridades. Mas o que mais me preocupa não é nem isso. O que mais me preocupa é que nós estamos vendo a discussão de como gastar os recursos do pré-sal. Já estamos discutindo antes de tê-los. Se, para conseguir extrair isso, nós vamos precisar de muitos recursos. E tempo. E o caminho que o governo está tomando de estatizar praticamente isso, vai obrigar que os recursos saiam do governo. Então é aquela história novamente de prioridade. Quando nós poderíamos atrair capitais para essa exploração, vamos destinar recursos do Tesouro. E depois vamos precisar criar um imposto para a saúde e daqui a pouco mais um para a educação. Aliás, já sugeriram aí criar um imposto de 1% sobre o faturamento das editoras. O que é curioso, para incentivar a leitura. A leitura. Vai incentivar a leitura aumentando o imposto. Incentiva a leitura fazendo com que o produto saia mais caro. Saia mais caro. Essas coisas é que não dá para... O Roberto Campos dizia que é uma grande diferença entre recursos naturais e riqueza. Os recursos naturais estão lá, mas enquanto você não extraí-los, não são riquezas. E nós já estamos discutindo o pré-sal como se fosse uma riqueza. E é um recurso natural, por enquanto. É um recurso natural. Que ainda está sendo avaliado. Cercado de muitas dúvidas. Muitas incógnitas. Mas o que é mais preocupante é que o governo quer estatizar o risco. Toda a reforma que nós fizemos foi no sentido de liberar o mercado de petróleo para exploração estrangeira, tudo isso, para diminuir o risco e aproveitar capitais externos. Isso deveria começar a ser discutido como tema de campanha para a decisão do próximo governo, e não atropelado agora, porque não tem urgência, não vai começar a furar agora. Mas a urgência é um atropelamento, né? Novamente discutir um problema grave desse, olhando a próxima eleição. Isso, sem nenhum tempo para o debate, o governo ficou mais de ano discutindo e manda para o Congresso para 45 dias na Câmara, 45 o que no não Senado. É possível, né, discutir um assunto desse tamanho, desse porte. Né? Porque transformou num problema político. Marcelo, você vê esse episódio da criação dessa estatal com relação ao pré-sal como um sintoma de um recrudescimento, de um movimento nacionalista no Brasil e na América Latina como um todo? Olha, eu acho que o Brasil está separado desse movimento nacionalista, que em muitos casos, como na Bolívia, é muito mais indigenista do que nacionalista. E na Venezuela é megalomaníaco muito mais que nacionalista. Mas eu acho que é um viés estatizante do grupo que está no governo, não necessariamente da sociedade. Mas voltamos a falar circunstancialmente de impostos. Né? No pensamento do Instituto Gastão Vidigal, no teu pensamento pessoal da Associação Comercial, qual seria o sistema tributário ideal para o Brasil, se a gente conseguisse chegar lá? Eu acho que não há necessidade de se inventar roda. É só olhar como é que funciona nos outros países. A maioria dos países você tem um imposto sobre propriedade, você tem um imposto sobre a renda, você tem um imposto sobre transações, tipo do ICMS, você tem aí algum outro imposto mais específico, mas não é grande diferença. Um imposto de comércio exterior
que é só para regular os fluxos de comércio, não é para arrecadação, não tem muito o que inventar. O problema é que nós criamos um sistema tributário e depois que a União divide uma parte com os estados e municípios. Aí ela foi criando contribuições onde ela não tinha que dividir. Então veio o PIS, veio o fim social. Vai ficar com a receita só para ela. Exatamente. Foi criando, foi remendando. Então, quando a gente fala sistema tributário, é uma forma de se dizer por hábito, porque nós não temos um sistema, nós temos um remendo tributário. Marcel, obviamente que nós não podemos resolver tudo ao mesmo tempo, nós estamos continuando essa discussão, só que, infelizmente, no que diz respeito à reforma tributária, eu, como jornalista, acompanho isso há mais de 20 anos, né? E não vejo acontecer nada. Mas se o Instituto Gastão Vidigal tivesse que sugerir uma pauta, um tema, para a gente se concentrar no ano que vem, qual seria? O gasto público. Gasto público. Porque só resolvendo essa questão do gasto público, nós vamos poder resolver a questão da tributação. Enquanto o gasto continuar crescendo, olha, o país é como um condomínio. Quando o condomínio gasta, todos os condôminos pagam. Quando o governo gasta, nós pagamos. Seja via tributo, seja via empréstimo, que é o imposto de amanhã, seja via inflação. Então, nós precisamos controlar o gasto público. E você vê alguma chance disso acontecer a curto prazo? Não. Por quê? Não é? Não, porque os gastos do ano que vem já estão comprometidos. Já estão comprometidos no orçamento de 2010. E o orçamento do ano que vem já prevê aumentar 52 mil funcionários e aumentar o salário de várias categorias. Então, a despesa já está contratada. O gasto tem nome, sobrenome e endereço. É bem conhecido, né? Atrás de cada gasto tem alguém se beneficiando. Então, a resistência a cortar gastos é muito grande. Nós, pagadores, estamos tudo dispersos, nem nos conhecemos. Então, é difícil a gente se articular contra o gasto. Enquanto aqueles que são os usufrutuários do gasto estão ali para proteger. Estão aglutinados em vários grupos blocos, e se defendem. E se defendem em blocos. Então, é muito difícil pressionar para corte de gastos. Então, o governo precisaria, pelo respaldo das urnas, colocar como tema de campanha, ter esse respaldo e fazer no início de mandato. Se não fizer, vai ser mais um governo que a gente vai perder a oportunidade. Muito obrigado, Marcel Solimeu, superintendente do Instituto Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado por essa entrevista. Nós todos do Saravip te agradecemos muito, porque aprendemos bastante. Okay? E o Saravip, você pode agora participar do Saravip, você telespectador, mandando sua sugestão de pauta ou de assunto, ou fazendo perguntas ao nosso entrevistado. Porque ele responderá, tenho certeza. Certamente. Até com alegria responderá as perguntas que eventualmente os telespectadores, perguntas adicionais que tiverem sobre essa pauta que nós discutimos aqui, conversamos com o Marcel Solimeu. Usem o nosso endereço de e-mail, o saravip@saravip.com.br. Em outubro, nós vamos sortear um aparelho de DVD para nossos telespectadores que mais participarem. Portanto, não esqueça, existe uma oportunidade aí. E nós vamos ficando por aqui. O Saravip volta na próxima semana, sempre com patrocínio do Banco Pan-Americano e da Associação Comercial de São Paulo. Até lá.